ouvinte, entrevista. De volta com o nosso Manhã do Ouvinte, agora a entrevista desta sexta com o Glauco Macedo, que já está aqui conosco, tomando uma aguinha, né? Preparando para poder falar com você, que está no vídeo, pelo Facebook, pelo YouTube e também simultaneamente aqui na Rádio Manhã Açu. Ô Glauco, bom dia, que bom recebê-lo. Bom dia, Luiz, mais uma vez, mais uma sexta-feira. É com muito orgulho, com muita vaidade, inclusive, no bom sentido da palavra, que nós estamos aqui presentes, mais uma vez, desejando um bom dia a você, ao seu ouvinte, ao Marcelo, ao Jorge, ao João Pedro, a turma toda aí da técnica. E vamos lá, né, Luiz? Isso aí. Semana passada a gente falava aqui sobre práticas abusivas, defendendo aí, né, o consumidor. Hoje você trouxe a pasta e nessa pasta tem uma lei que você quer destacar, né? Pode ler para a gente, Glauco. Com certeza, Luiz. Dando continuidade, então, né, nesses exemplos, nesse rol, que é um rol exemplificativo do Código de Defesa do Consumidor, de algumas práticas que são vedadas ao fornecedor e que, por vezes, nós verificamos essas práticas, infelizmente, de uma maneira muito comum. Nós temos aí, agora, no mesmo artigo 39, que nós estamos dando essa sequência, o inciso número 5, lá do CDC. E ele diz o seguinte, Luiz: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Tá? Então, o fornecedor, por vezes, ele se encontra numa posição de vantagem nessa negociação. Ou seja, ele tem um produto que o consumidor precisa, aí está a vantagem. Ali já tem a vantagem. Ele usa e abusa desta vantagem através de uma garantia excessiva, né? Então, ele, sabendo que o consumidor precisa deste produto ou desse serviço, né, ele exige algo que não poder-se-ia exigir em uma condição natural. Sim. Vamos dar um exemplo, então, prático, né, para a pessoa entender, para o nosso público, né, da Rádio Manhã Açu, também do YouTube e do Facebook, entender. Você talvez já tenha ouvido falar, talvez já tenha até se deparado com essa situação, de quando você chega, por exemplo, num hospital, aí você não vai usar lá o serviço do SUS, ou porque você não quer usar, ou porque o hospital não oferece. Mas você precisa do atendimento médico para você ou para alguém, né, que você está lá com ela, né, da sua família e tudo. Aí o hospital diz assim, ó, vamos internar e você tem que deixar aqui um cheque chamado cheque calção. Já ouviu falar disso? Seria mais ou menos isso, Glauco? Precisamente isso, Luiz. Este é o exemplo que permeia a ideia deste artigo dessa lei, desse inciso dessa lei. O cheque calção, ele foi muito usual, né, e ainda, infelizmente, permanece sendo nos hospitais, principalmente, Luiz, nos atendimentos de urgência e emergência. Então, veja bem, o consumidor... É um momento dramático, né? É o momento mais dramático, é o momento mais difícil. O consumidor em si, ele não tem nem como fazer essa negociação, se você for pensar de uma maneira prática. Está ali a grávida, por exemplo, ela está com o bebê nascendo, a bolsa estourou, quer dizer, algo de urgência tem que ser feito, ou um acidente de trânsito, algo extremamente grave de urgência ou de emergência, ele mesmo, por vezes, ele não pode nem negociar. Não tem condições. Então já vai o familiar. E o familiar que o acompanha, ou o amigo, o hospital, né, de uma forma abusiva, quando faz isso, exige que ele apresente uma garantia. É uma garantia que a gente chama no direito de garantia fidejussória, ou seja, que alguém avalie, que alguém faça, afiancie aquele ato. Este tipo de atitude é absolutamente abusiva e ilegal. Ô Glauco, é muito importante que você está trazendo para a gente, porque realmente, eu mesmo já me deparei, diante de uma situação dessa, com um amigo, né? Há muitos anos eu fui ao hospital aqui de Manhã Açu, né? E lá, para internar esse amigo, eu tive que, naquela época era muito comum o cheque, né? Isso há uns 20,
quase 30 anos atrás, tive que fazer um cheque meu e deixar como garantia, o chamado cheque calção, que depois, né, foi me devolvido ali na negociação. Inclusive esse amigo veio a falecer, né, algum tempo depois de internação, e lá na negociação que eu fiz, né, foi devolvido, né, e a gente fez a negociação. Quer dizer que essa prática que é comum, ela na verdade é proibida. Ela é sim proibida por ser considerada abusiva. E além de ser um ilícito na área civil, né, que gera inclusive a indenização, então se o Luiz naquela época já soubesse desse artigo, que na verdade isso aqui é de 1990, então provavelmente é desde a época que eu já era um grande fã seu, Luiz, há mais de 20 anos, né? Então ali você já seria passível, o fato já seria passível de ser indenizado. 94. Então 4 anos já existia essa legislação, mas ela é muito pouco divulgada até hoje. E mais, recentemente, a partir do ano de 2012, Luiz, foi inserido no Código Penal, no artigo, se não me engano, me falha a memória, 153, o crime de exigir cheque calção. Então, não é só um abuso, não é só um ilícito civil que vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, mas também um ilícito penal. Então, é algo extremamente grave e que a população tem muito pouco conhecimento por essa ausência de informação. Mas vamos lá. A pessoa, então, sabe que é uma exigência que não pode ser feita, ela é ilegal, mas ela acontece. Né? A gente sabe que ela acontece. Chegou lá, né, no hospital, qualquer lugar do Brasil, né, chegou no hospital, aí vai, né, fazer a internação. Como o Glauco disse muito bem, né, a pessoa que está acometida ali por um problema não tem condições nenhuma de fazer essa negociação. Então é alguém da família que vai fazer. Aí entrou com a pessoa, né, a negociação está em andamento. Se a pessoa falar que não quer deixar o cheque calção, qual o procedimento que ela vai tomar? Porque o hospital pode negar o atendimento ou não pode negar? Poder não pode. Agora, vamos dizer que negue. Sim. Tá? Ela teria 2 procedimentos que ela poderia optar. O procedimento número 1 é ligar para o 190, chamar a polícia e exigir que seja realizada a prisão em flagrante da pessoa que está exigindo o cheque, porque é um ilícito penal. Sim. Então, seria o número 1. BO, tá? Prisão em flagrante. Ocorrência policial. Ocorrência policial. Que além de gerar esta possibilidade ou gera a mesma prisão? O policial que atendeu a ocorrência, ele é obrigado, sob pena de prevaricação, Sim, de efetuar a prisão em flagrante de quem está exigindo o cheque. Então está aí a importância. Ó. O policial vai ser chamado, vai efetuar ali, né, a prisão, como determina a lei, e você vai ter, a partir daí, a documentação necessária, Exatamente. Que é a ocorrência. E a segunda alternativa, que seria uma alternativa mais leve, tá? Porque depende muito do agente, da pessoa, tem gente que não quer chamar a polícia e prender. Sim. O que ela faz? Ela emite o cheque, primeiro protesta, depois emite o cheque, imediatamente após resolver aquele problema emergencial, ela procura o PROCON ou a própria Polícia Militar, faz o registro, o cheque vai ser estornado, vai ser devolvido e ela vai poder ter direito aos danos morais experimentados naquele momento. Então, é uma questão de indenização que acho que ela deve, sim, procurar indenização. Porque se eles exigem o cheque calção por uma questão manifestamente abusiva e lucrativa, a partir do momento que aquilo passa a gerar prejuízo, fica de uma forma também educativa para o fornecedor de que aquilo não vale a pena, porque ele vai ter prejuízo ao invés de lucro. E você já tem conhecimento de ganho de causa nessas questões? Vários. Os tribunais do Brasil, eles têm, a título de danos morais, o STJ meio que já disciplinou em torno de R$5.000 a indenização por esse constrangimento. Bom, deixa eu fazer aqui então uma colocação que é importante. A gente não está falando de hospital A, B, C, D. Percebeu que nós não citamos nenhum. Eu até citei um caso de muitos anos atrás que no hospital de Manhuaçu foi exigido esse cheque calção.
Então a gente não quer denegrir imagem de hospital nenhum, seja em Manhuaçu, seja na região ou em qualquer parte onde a gente está sendo ouvido ou visto nesse momento. O que a gente quer aqui é aquilo que a gente quer toda sexta-feira, mostrar para você, consumidor, para nós, consumidores, os direitos que nós temos, né, Glauco? Exatamente. Inclusive, eu não tenho informações no PROCON, tá, desde a nossa gestão, que é da atual prefeitura, de nenhuma reclamação proveniente do Hospital César Leite. Que bom. Não sei se existe ou se não existe, mas não chegou até nós. Tá? Ao que tudo indica, né, e o benefício da dúvida deve ser aplicado, aqui não está sendo exigido este tipo de garantia irregular. Sim, importante. Agora vamos mudar de assunto, podemos fechar esse tema? Podemos? Podemos. Vamos falar sobre algo que nesses dias tem chamado a atenção de todos nós, que é a questão do combustível. O pessoal pode falar assim, poxa, mas toda sexta fala de combustível, isso afeta todo mundo, então a gente tem que falar de combustível, né? E a gente percebe que Manhuaçu, até semana passada, ainda tinha, né, o combustível mais caro da nossa região. Até dentro do próprio município, a gente tem uma diferença grande, né, de cidade para distrito. A gente tem citado muito aqui o caso de Realeza, que é um distrito importante, muito conhecido, tem ali a confluência de duas rodovias federais, né? BR-116, BR-262, tem muitos postos de combustíveis. Lá a gasolina batendo na casa de R$ 4,91. Mas, logo depois das eleições, de domingo para segunda, gasolina que estava em Manhuaçu em torno de 5,35, 5,37, subiu para até 5,67. Ô Glauco, você que é coordenador do PROCON, a que se deve isso e como que você vê isso? Luiz, essa questão da gasolina é uma questão que ela, por vezes, ela nos tira do sério, sabe? Ela mexe muito conosco e isso na minha posição, eu vejo isso como muito agressivo, tá? Como nós estamos dizendo, como uma prática abusiva e é uma prática contumaz aqui na nossa cidade. Nós temos desenvolvido um trabalho com parceria, né, com seu incentivo, a tribuna, a Manhã do Ouvinte, enfim, para que nós possamos conscientizar a população de algo que é extremamente simples. Nós temos um preço dentro do nosso perímetro urbano que ele supera os preços normalmente praticados em todo o estado de Minas Gerais. E, inclusive, ele supera o preço praticado no próprio município, quando se fala de distrito, como você bem disse. Por algum motivo que nós não sabemos qual é, domingo a gasolina no centro de Manhuaçu custava gasolina comum, R$ 5,37. Na segunda-feira ela amanheceu a R$ 5,67. Não há uma justificativa para isso, porque todos os postos, independente de estoque, fizeram o mesmo movimento de elevação de preço de aproximadamente 30 centavos. Se fosse um posto que tivesse comprado uma gasolina mais cara, nós até entenderíamos. Agora, como foram todos e de donos diversos, ou seja, pessoas jurídicas diferentes, a gente desconfia mesmo que esteja havendo um ajuste. A gente não pode afirmar isso, tá? Porque a gente não tem provas para afirmar isso. Mas essa prova pode ser que esteja próxima. Sim. Eu estive ontem na companhia do presidente da Câmara, que é o senhor Kleber da Matinha. Ele me convidou para ir com ele, fomos até lá, ele protocolou um documento, fiz um agendamento com a promotoria. Protocolou no Ministério Público? No Ministério Público ontem. E fizemos o agendamento para o início da semana que vem com a promotora de justiça, que é uma pessoa que tem uma garra, é uma pessoa diferenciada, para que ela nos dê uma luz, sabe? Porque o PROCON, o pessoal por vezes questiona, sabe, Luiz? Mas o PROCON não vai fiscalizar? Vai. O PROCON fiscaliza. Só que fiscalização não significa redução de preço. Sim. Tá? O PROCON pode fiscalizar, mas ele não pode determinar que o preço seja reduzido. São coisas completamente diferentes. Fiscaliza, apresenta a situação para quem de direito, né? Para quem de direito. E se é que se pode reduzir. Mas a gente sempre insiste que, de uma forma inteligente, a melhor maneira de se reduzir o preço do combustível não é nem lutando contra eles, passando para o Ministério Público. Vamos fazer tudo, tem que fazer o que tem que ser feito e pronto. Mas é informar
o consumidor, direcionar o consumidor para os postos aonde o preço é muito mais baixo. Você acabou de dar o exemplo, Luiz. Aqui em Realeza, o preço da gasolina hoje pela manhã está a R$ 4,91. Aqui embaixo, no centro da cidade, e em todo o perímetro urbano, ela varia de R$ 5,67 para 5,65. A gente está falando de uma diferença de preço de 74 a 76 centavos dentro do mesmo município. Se o consumidor tirar o seu tempo, se programar, como você também por vezes aqui nos orientou, e fizer o abastecimento no distrito de Realeza, ele consegue realizar essa pressão para que os donos de postos percebam que vão ter que reduzir o preço, acaso queiram esse abastecimento do consumidor informado. E a diferença é muito grande, né? Num tanque de 50 litros, fazendo um cálculo rápido assim, né? Sem usar máquina nem nada, você vai ter uma diferença aí de quase R$40, né? Então é algo assim grande, né? R$40 no caso, a R$ 4,91 você tem aí mais quase 10 litros de combustíveis, né? Então é algo assim que precisa pensar e nós, enquanto consumidores, podemos realmente nos ajudar e ajudar a baixar o preço que vai favorecer a todo mundo. Ô Glauco, final, né? Que bom ter recebido você aqui mais uma vez. E agora, sexta-feira que vem, você estará de volta. Se Deus quiser, Luiz, estaremos sim mais uma vez. É um motivo de muita honra para nós ser recebido aqui por você, que representa esse veículo de comunicação tão sério, né, que representa aí tantos ouvintes, tanta qualidade e a oportunidade que o PROCON tem de divulgar essas informações. Se me permite, gostaria de mandar um abraço para o meu cunhado, que é o Lázaro, lá do Corpo da Raiz, que faz aniversário amanhã. E Lázaro, à noite estaremos aí para comemorar com você. Vai começar hoje. Amanhã é feriado, né? Vai começar hoje. Quer dizer que ele faz aniversário no dia do aniversário de Manhuaçu. Ele faz aniversário no dia de Manhuaçu. Mas não tem idade de Manhuaçu, né? Eu acredito que um pouco menos. Tá certo. Ô Glauco, muito obrigado. Eu que te agradeço. Bom final de semana, um abraço ao Lázaro. E amanhã a gente retorna então. Aliás, na segunda retornaremos com a Manhã do Ouvinte, para o vídeo, né, no Facebook e no YouTube, e após o intervalo eu sigo no rádio com você até às 11h30 da manhã. Agora, são 8h51, obrigado a toda a equipe e até já. Leste a oeste, norte ao sul, eu estou ligado na Manhuaçu. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM. AM 710. Uma nova emoção no ar. AM 710. Um site de credibilidade com assuntos de interesse da população. Tribuna do Leste.